Este programa é patrocinado por Delta Cafés, Brands Community, Randstad e Turismo de Portugal. Sound of a kiss we stole from the night, the soft rushing heartbeats of love at first sight. Depois de uma interrupção de 2 anos, a Bolsa de Turismo de Lisboa voltou a realizar-se no centro da capital. Grande parte das empresas que estiveram presentes nas edições anteriores regressaram ao certame. Significa que se mantêm ativas, mas viveram circunstâncias muito difíceis. A Covid-19 trouxe muita incerteza a um dos setores mais afetados pela pandemia. Agora projeta-se futuro e um dos pontos-chave é também a gestão das emoções dos colaboradores. Esta semana, tudo começa com o foco nas pessoas. Abriu portas no coração de Lisboa em 2017. Posiciona-se como um hotel 5 estrelas orientado para turismo de lazer. No Corpo Santo Hotel, mais do que clientes, pensa-se em convidados, vindos maioritariamente da Europa. A história da capital faz literalmente parte dos alicerces do hotel, com a muralha fernandina a servir de cartão de visita. Mas os últimos 2 anos de incerteza, com confinamentos que obrigaram a fechar portas em 2020 e 2021, trouxeram novos e grandes desafios para quem gera recursos humanos. As pessoas, neste grande reset que foi aqui feito, as pessoas de repente começaram a olhar para a vida delas e começaram a pensar que alternativas é que eu tenho para a minha vida, não é? O que é que eu quero da minha vida? O negócio da hotelaria e da restauração é feito de turnos, é feito de folgas que são muitas vezes têm que ser trabalhadas, é feito de uma vida que às vezes é complicada do ponto de vista familiar e do ponto de vista profissional conciliar as duas coisas, não é? E portanto os nossos grandes desafios neste momento foi, de facto, a contratação das pessoas e depois como é que as integramos dentro da empresa, como é que nós fazemos com que essas pessoas se integrem mais rapidamente, mais facilmente. O Corpo Santo Hotel teve de readaptar a equipa às circunstâncias de pandemia, mas encontrou na adversidade uma oportunidade para melhorar processos de gestão de produtividade para as 7 dezenas de colaboradores. Isso foi um trabalho que foi feito de fundo, ou seja, nós hoje dizem-me assim, bom, mas trabalham mais. Se calhar trabalhamos melhor, não é? Se calhar, tenho a certeza que trabalhamos melhor. Houve uma série de processos que nós fizemos que nos fizeram diminuir, fosse na questão da gestão dos horários, das contratações das pessoas novas, ter a certeza, face às necessidades financeiras que nós tínhamos, que aquela pessoa de facto traz-nos uma mais-valia e tudo isso foi também muito trabalhado. E nós durante os 2 confinamentos, e em especial durante este segundo confinamento, trabalhámos muito nessa área. Os recursos humanos são a principal vantagem competitiva para as organizações turísticas. Os últimos 2 anos, marcados por incerteza em relação ao futuro, implicaram uma maior atenção quando se fala na gestão emocional dos colaboradores e das equipas. Estas competências emocionais são importantes nos colaboradores e também quem gera, para além das competências técnicas e específicas de gestão e dos processos de recrutamento, de formação e desenvolvimento. Aqui a inteligência emocional e as competências emocionais são determinantes, tanto na parte do gestor como na parte dos colaboradores, sim. Muitas vezes os colaboradores não estão preparados para gerir o stress, para gerir a sobrecarga de trabalho, porque entretanto ficaram menos colaboradores a fazer as mesmas funções e as mesmas tarefas e tudo isto são desafios. Desafios aos quais o Estoril Mandarim tem procurado dar resposta. Foi distinguido como um dos melhores restaurantes da Europa e até do mundo. A receita baseia-se em comida cantonesa. O luxo chinês serve-se no Casino Estoril e também aqui os recursos humanos desempenham um papel fundamental. A importância dos recursos humanos tem sido fundamental para o sucesso do Estoril Mandarim no Casino Estoril. Nós abrimos em 1998 e desde essa data até hoje a estrutura do pessoal quase tem sido inalterada. Portanto, isso tem grandes vantagens para o serviço, que é prestado aqui aos nossos clientes.
temos bons pacotes salariais, portanto, mas os trabalhadores hoje não só vivem do seu pacote salarial. Temos alguns fringe benefits que beneficiam os trabalhadores, temos seguros de saúde, damos o dia de aniversário a cada colaborador e, sobretudo, criamos condições de trabalho que lhes permitem também alguma satisfação. Aqui onde a terra acaba e o mar começa, sente-se a grandeza e o poder desta fonte de vida. Para Joana Schenker, os oceanos são como uma segunda casa, um refúgio e, por isso mesmo, aquilo que mais procura proteger, preservar e defender. É no ponto mais a sudoeste da Europa, em Sagres, que vamos ao encontro da atleta portuguesa, a primeira a sagrar-se campeã mundial de bodyboard e hoje uma das vozes do desporto que mais apela à urgente proteção dos oceanos. Eu acho que isto sempre esteve comigo. Em casa cresci com imensos valores ligados à natureza, a minha mãe era super envolvida nisto e sempre fez questão de nos passar isto e agora já tenho uma voz, não é? Achei que era uma boa usar essa voz para o bem e esta mensagem que é algo que eu sempre tive, agora posso espalhar para mais pessoas. O oceano tem uma particularidade que é, ele não mostra os problemas. Nós podemos olhar aqui para o mar, ele está azul, está bonito, no entanto tem poluição, tem problemas de sobrepesca, a questão do lixo marinho é algo que nos afeta a todos, portanto temos que começar a plantar esta consciência nas pessoas para daqui a uns anos conseguirmos resolver o problema e tem que começar já, não há muito tempo a perder. É nas ondas e nestes areais que Joana passa grande parte do tempo. Regularmente, junta-se a organizações, a patrocinadores e a grupos da sociedade civil em várias ações de recolha de lixo ao longo da costa. Segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, todos os anos 11 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos, com um efeito direto e devastador para a biodiversidade marinha. Eu frequento a praia todos os dias, portanto isto é algo que eu vejo com os meus próprios olhos. Posso, por exemplo, dizer, desde que eu comecei a fazer bodyboard há 20 anos atrás, agora nota-se uma poluição muito maior. O que se encontra muito são plásticos que vêm diretamente do mar, cotonetes, tampinhas. Depois há a questão do areal e do parque de estacionamento, onde se nota imensas beatas, que não é o mar que traz, não é? Ainda há pessoas que metem a beata na areia. As máscaras são nova pandemia da praia, há máscaras em tudo o que é areal, parque de estacionamento, onde há pessoas, há máscaras abandonadas. Isto são coisas com que eu me deparo todos os dias e que são tão simples de resolver, não é? A educação é o principal agente de mudança e é por isso que nos últimos 3 anos a atleta levou a mensagem do mar a cerca de 9 mil jovens de todo o país através da Schenker Sculpture by Oceanário de Lisboa. Uma nova geração azul que pode e deve contribuir para um destino que se quer sustentável. Por terem um forte impacto a nível turístico e ambiental, as indústrias ligadas a modalidades desportivas como o bodyboard ou o surf assumem hoje um papel preponderante nesta onda de mudança. Eu tenho a sorte de todos os meus patrocinadores têm esta consciência, talvez também é por isso que me patrocinam, não é? E também trazem valores, mesmo dentro do próprio negócio, de sustentabilidade, de cuidar da praia, de um protetor solar amigo do ambiente, de garrafas reutilizáveis, tudo isto faz um bom match. Cada vez mais, isto é uma preocupação das marcas de surf, é claro que ainda há algumas falhas a nível de materiais disponíveis, por exemplo, as pranchas de bodyboard e de surf não são recicláveis, ainda não temos uma prancha que tenha a mesma performance de uma prancha de alta gama agora, que possa ser reciclada. Nos fatos já temos algumas marcas que realmente têm fatos feitos a partir de materiais naturais, borracha natural. Estamos a caminhar para lá e acho que é a nossa obrigação como indústria e como atletas também pedir materiais mais sustentáveis e o futuro vai ser isso.
Me Too, Black Lives Matter ou LGBT são muitos os movimentos que nos últimos anos levaram as marcas a tomarem uma posição perante a sociedade. O propósito ganhou um novo sentido e as campanhas de criatividade ligadas a causas foram vencedoras em festivais internacionais. Mas e quando se trata de uma guerra como aquela que se vive na Ucrânia? Devem ou não as marcas ter uma voz? Nós assistimos que cada vez mais que as marcas têm um papel ativo, fazem parte da sociedade civil, não é? Tal como com os meios digitais toda a gente pode falar, toda a gente pode ter uma opinião, as marcas também cada vez mais são chamadas a participar, mas também é verdade que, e pelo menos é assim que eu vejo, eu acho que devemos falar se tivermos alguma coisa para dizer. Tem vindo algum deslumbramento primeiro com o greenwashing, não é? E todos somos sustentáveis, somos verdes, agora toda a gente quer ajudar, mas eu acho que é muito importante nós estarmos do lado dos factos. Acho que é o grande desafio da comunicação neste momento, é de facto sermos bastante autovigilantes e não compactuarmos com coisas que são só um floreado, uma cosmética. Estamos perante uma situação também de alguma forma nova no pós-guerra, pelo menos no ambiente europeu, que é um Estado invadir outro Estado soberano. E perante isto, penso que há dois tipos de reações que as empresas e as marcas, de uma forma geral, têm tido. Umas têm procurado desenvolver iniciativas de apoio aos refugiados. Mas outro domínio é o domínio que vai para além disto, para uma posição política, e aí as marcas vão ao encontro daquilo que são as tendências do propósito e vão mais além, tomam aqui uma posição política que tem a ver com a sua relação, nomeadamente com as operações na Rússia. As marcas têm tendência para se afastar da política e de outras questões sociais polarizantes, com o receio de ofender ou alienar alguns consumidores. Mas não é a primeira vez que ganham coragem para quebrar o silêncio no palco sociopolítico, seja através de campanhas criativas ou mesmo de posts nas redes sociais. Aliás, o meio digital é nesta guerra uma arma poderosa de comunicação que tem sido aproveitada pelas marcas. Há algumas coisas que eu vejo acontecer que são belíssimas ideias de comunicação. Ainda ontem vi uma dupla de portugueses que está em Berlim, acabou de fazer uma ideia belíssima, que é ir ao Google Translate e aquela expressão que os russos estão a usar de intervenção militar especial, traduzir aquilo por guerra, porque aquilo na verdade é o quê? É uma guerra. Portanto, estas ideias de comunicação, se puderem ajudar a sedimentar consciência de que aquilo que está a ser feito está errado e não podemos compactuar com aquilo que está a acontecer, obviamente que essas ideias é bem provável que vão aparecer, porque nós vivemos disso, vivemos da realidade. Portanto, eu acho que é expectável que este ano isto possa ser um tema, sim. Assim como esperamos que cuidem do nosso planeta, as marcas devem saber lidar com os problemas maiores da nossa sociedade. Os últimos anos têm revelado o poder cultural, social, económico e até mesmo político que os líderes empresariais têm no mundo, esperando que o mesmo seja utilizado para o bem. Eu penso que este tema do propósito está bastante presente em grandes empresas, nomeadamente em empresas multinacionais. Para quê? Para alinhar aquilo que são os valores da sociedade com os valores das marcas. Ou seja, se até aos anos 90 as empresas estavam focadas no lucro e depois, a partir dos anos 90, começamos a falar na questão da responsabilidade social e de outros públicos, na verdade, nos últimos anos estamos a falar muito mais também desta questão do propósito e das empresas assumirem claramente que estão a fazer ações concretas de acordo com esses valores da sociedade e de acordo com os valores que os consumidores estão à espera para a evolução da própria sociedade. As marcas e as empresas estão a tentar adaptar-se a uma nova realidade com o mundo em transformação constante. Os últimos anos mostraram-nos a necessidade de sermos mais resilientes e capazes de encontrar soluções
no meio das adversidades. É esta vontade de olhar para os desafios do futuro de forma inovadora que inspira o novo episódio da série Mudar para Melhor no Empower Brand Channel no YouTube. Eu estou de regresso na próxima semana com mais uma emissão imperdível. Até lá, fique bem, esteja onde estiver, contamos consigo desse lado. Open up your eyes. I'm flying. Why keep on trying? You know what love. Este programa é patrocinado por Delta Cafés, Brands Community, Randstad e Turismo de Portugal.